Bom dia, pessoal, de novo, para quem já estava aí, bom dia para quem chegou agora. Já deu tempo aí todo mundo se ajeitar, então vamos começar, porque para a gente não estender muito também, tem bastante coisa para a gente falar aqui, principalmente depois no final. Fiquem aí para vocês verem uma demonstração que a gente vai fazer sobre instâncias EC2 Spot. Se vocês não conhecem esse tipo de instância lá na AWS, é legal conhecer. A gente vai explicar um pouquinho mais por quê na hora que chegar o momento lá. Mas fiquem aí para acompanhar tudo. A gente tem bastante coisa legal para compartilhar com vocês, tá? Interajam com a gente no perguntas e respostas, tá? A gente vai ficar de olho ali. Tem uma equipe aqui olhando o que vocês falarem e vão orientar a gente para poder responder as perguntas, dúvidas, o que vocês precisarem, ok? Eu estou com o Bruno aqui, a gente vai iniciar então. Vamos lá. É isso aí. Bom, então, já que eu comecei a falar, eu já me apresento aqui. Depois eu passo a palavra para o Bruno. Hoje vocês vão ter uma overdose de Bruno. Eu sou arquiteto de soluções aqui na BS for IT. Trabalho com praticamente todos os projetos que chegam aqui. A equipe de arquitetos aqui da BS trabalha com o desenho do projeto, o entendimento da demanda do cliente, sugestões, soluções, e tudo isso a gente concretiza num desenho, passa para o cliente e, quando aprovado, a gente fecha o projeto e executa, tá? A execução fica a cargo da operação aqui da BS, mas eu faço parte de todo esse processo aí de pré-venda, de desenho das soluções, tá? Então, e também faço os webinars aqui, né? Compartilho conteúdo com vocês, conhecimento, e a gente vai trocando essa ideia aí, tá bom? Bruno, fica à vontade aí para você se apresentar um pouquinho para o pessoal. Perfeito. Primeiramente, bom dia aí novamente a todos. Espero que vocês aproveitem conosco aí esse momento aí para a gente estar compartilhando bastante conhecimento, informações. Meu nome é Bruno Augusto, eu trabalho como analista de cloud e infraestrutura e há mais de 14 anos. Minha jornada aí com cloud tem sido mais intensa nesse momento aí, agora principalmente com a AWS, trabalho também com outras nuvens, e aqui dentro da ABS nós, estamos, implantando, suportando, fazendo todo tipo de migração e workloads necessário aí para os principais provedores de nuvens aí que são necessários. E hoje Maravilha. nós vamos trazer aí, vários tópicos aí interessantes aí para a gente estar falando para vocês aí sobre FinOps, como otimizar recursos e gastos. É isso aí, peguem o nosso QR Code aí, tem nossos contatos, LinkedIn, e aí podem entrar em contato com a gente que a gente vai trocando ideias fora daqui também, tá bom? Bom, deixa eu falar um pouquinho antes sobre a ABS, rapidamente. Para quem já conhece, às vezes não sabe de tudo que a gente faz, e para quem ainda não conhece a ABS, tem uma ótima oportunidade de conhecer. Nós trabalhamos com praticamente todas as vertentes dentro da TI, a não ser desenvolvimento, né? Desenvolvimento fica fora do nosso portfólio, mas a gente está muito focado em infraestrutura, proteção de dados, cibersegurança muito forte agora, né? Nós temos aí há alguns anos já nos desenvolvido muito em cibersegurança, né? Temos vários cases de sucesso já. Cloud Computing, que é o que a gente vai falar hoje, temos também muita especialidade em AWS, trabalhamos com OCI, Azure também. Temos a nossa própria cloud, então conheçam, né? Venham conhecer um pouquinho mais dos produtos que a gente tem para oferecer. Fazemos também serviços, né? Temos os contratos de sustentação, de NOC, de SOC, observabilidade, para a gente poder fazer uma análise recorrente do ambiente de vocês, apoio contínuo. Vendemos equipamentos, né, de todas as marcas que vocês estão vendo aí na tela. E também temos serviços de outsourcing, service desk, para que a gente consiga apoiá-los até fisicamente mesmo dentro das empresas aí, com contratos e pessoas dedicadas à empresa, tá? Dedicadas ao cliente.
De licenciamentos, nós vendemos praticamente de todas as soluções que nós temos no portfólio, então conseguimos ajudar vocês nas aquisições, nas renovações, então contem com a gente também para esse tipo de demanda, ok? Então esse é um pouquinho da BS for IT, nós já temos 11 anos de mercado, né, mais de 11 anos aí, então é uma empresa já extremamente consolidada e com muitos cases, muitos projetos em execução e executados. Então, é uma oportunidade de vocês, caso ainda não tenham, né, a ABS como fornecedor aí de TI de vocês, que vocês conheçam a gente, venham trocar uma ideia com a gente para vocês conhecerem, tá bom? Bom, então vamos falar já então do assunto que a gente está programado, né, para hoje. A gente vai falar um pouquinho sobre a cloud em si, no final das contas, né? Ela é o meio de tudo isso que a gente vai falar, mas a cloud ela traz alguns desafios para nós, né? Todo mundo sabe disso. E se você ainda não tem nenhum workload em cloud, você vai saber em algum momento que ela tem alguns desafios aí. E o principal desafio é fazer com que a cloud seja, que o custo-benefício da cloud seja aderente ao negócio, né? E o custo ele pode ser, se não olhado com calma e com tranquilidade e com sabedoria, ele pode ser um ofensor para os seus projetos de cloud, porque sem olhar para isso com cautela pode trazer um custo elevado aí, tá bom? Então, o objetivo é a gente falar um pouquinho sobre como utilizar de forma inteligente a cloud, quais são os trabalhos, quais são os processos que a gente tem que estar dentro de casa aqui, bem estruturado, para que esses workloads, né, toda essa carga de trabalho que está em cloud, ela seja cada vez mais rentável e com um bom custo-benefício para vocês, tá? Bruno, você pode ficar à vontade, tá, para você colocar aí alguns pontos e me interromper, né? A ideia é que a gente fazer uma conversa e aí você pode me interromper a hora que você quiser aí, tá bom? Perfeito. Exatamente, Saitali. A gente percebe que muita gente, muitas empresas aí, buscam ir para a nuvem pensando que vão obter só otimização de custo, né? Vão obter só benefícios. E na nuvem também a gente tem todo aquele trabalho ali, todo aquele processo contínuo de ter a visibilidade do seu ambiente, saber o que você pode melhorar, saber exatamente que ponto ali você pode unir a nuvem ao seu negócio e as estratégias que você precisa do seu negócio. Isso aí. E aí a gente já traz aqui um conceito, né? O FinOps ele não é um trabalho que tem começo, meio e fim, né? Na nossa visão, o FinOps ele é uma cultura. As empresas que têm desenvolvimento aí conhecem um pouquinho sobre DevOps, mas o FinOps ele segue a mesma linha, tá? Vocês estão me ouvindo? Sim, sim. Então tá bom. É, e aí o DevOps, o FinOps, ele tem essa mesma pegada, né, de uma implantação de cultura mesmo dentro da empresa. E aí o Bruno está aqui justamente por isso, né, porque ele faz parte desse processo todo aí dentro da BS e com os nossos clientes, né? Se você quiser falar um pouquinho mais aí sobre FinOps. Perfeito. Uma das primeiras coisas que a gente olha, né, a gente vai verificar ali, sempre no ambiente que está em cloud, é o que você está rodando sem necessidade. Né? Sabe aqueles recursos, aquela instância, aqueles recursos que você às vezes usou ali em desenvolvimento, que fica largado lá no seu ambiente, algumas, né, instâncias que você usa ali de QA ou de homologação que ficam ligadas no fim de semana, recursos esquecidos, todos esses detalhes assim a gente tem que entrar minimamente ali quando se fala da cloud. E aí o que a gente pega muito assim é clientes que pegam nesses pequenos detalhes mesmo. Né? A gente começa por aí, a gente começa abordando, por exemplo, nosso bate-papo aqui, a gente pode abordar os primeiros conceitos trabalhando com EC2, com EC3,
A gente pode falar um pouquinho ali sobre as formas de contratação, né, dos recursos, recursos de reservas, recursos em saving plans, e nós temos que saber ali utilizar as ferramentas que a AWS tem ali, né, à disposição para nos auxiliar os clientes também a identificar ali capacidades de uso que eles estão, né, tendo hoje na cloud e dimensionar ali aquilo ali de forma adequada para que a gente possa, inclusive, dentro das melhores práticas, né, poder usar o FinOps ali dentro do nosso ambiente. Então, aqui na ABS, né, falando aqui da nossa realidade um pouco, ah, explicando aqui um pouco da nossa realidade, a gente começa pensando ali em coisas pequenas, como, né, primeiro você pode ali buscar formas de instâncias reservadas, onde você já vai buscar uma economia ali, sabendo exatamente qual workload você precisa rodar no seu cloud provider, né, na AWS, que nós estamos falando. Ah, isso já te dá ali uma vantagem ali nos custos, né, você sabendo o que você precisa rodar, por quanto tempo você precisa rodar. Eu diria ali que é o primeiro passo, né, onde a gente pode começar ali a buscar alguma economia de fato. Nós temos também ali formas de contratação em saving plans, né, onde ah, nós já vamos buscando ali outras formas ali de buscar economias quando você se trata de um ambiente que precisa de mais flexibilidade. Tudo isso precisa aí desse suporte contínuo aí, né, na sua jornada de cloud, você está verificando seu ambiente ali dia a dia para estar identificando essas possibilidades. É isso aí. Na verdade, isso eu acho que é o mais importante, né, Bruno? Como você comentou aí, né? E juntando com a questão da cultura, né? Quando a gente começa a falar de FinOps, é possível, claro, fazer uma análise inicial ali do ambiente e já fazer algumas melhorias, né, no ambiente. Mas o importante mesmo é que esse monitoramento seja ativo, né, para que o acompanhamento seja bem próximo, bem de perto, e que a gente consiga alertar qualquer mudança de rumo, né, ou até de algumas coisas que podem acontecer inesperadas no ambiente e que elevem esse custo, né? Inclusive a gente faz um monitoramento desse, onde diariamente a equipe do Bruno, né, da equipe de cloud como um todo, faz esse monitoramento, trazendo para o cliente uma tranquilidade de que no final do mês não vai ter nenhuma surpresa, né? Até tem um caso, assim, alguns casos na verdade, né? Mas em conversas aqui para preparação desse webinar aqui, o Bruno trouxe aqui, né? Tem clientes aqui que a gente tem diversos custos diários, né? Mas a gente pegou um exemplo de um cliente, né, Bruno? Estava conversando de um cliente que acho que era, que você tem aí um custo diário acho que de uns R$ 4.500 ou dólares, não lembro qual que era a moeda, e que aí vocês fazem esse acompanhamento, né? Não sei, não lembro qual que era aí de fato a moeda, mas era algo parecido com isso. É, e aí chega fora quando tem um dia que chega um pouquinho fora dos 4.500, chega nos 4.900, por exemplo, aí já começa a ter já sobe uma flag amarela lá ou vermelha para que o time de cloud consiga atuar e entender da onde está vindo aquele custo, né? Então isso é importante, tá? Dentro dessa. Ô, Bruno, acho que o seu áudio não tá saindo, tá? Você tá falando aí, eu tô vendo, mas acho que não tá saindo. Acho que não tá saindo ainda não. Bom, enquanto o Bruno resolve lá o fone dele, o microfone, eu vou dando um overview aqui. Então, basicamente o que a gente faz é isso, né? O processo todo, ele tem que ter um mapeamento inicial de tudo que existe na cloud. É,
E aí, depois desse mapeamento, a gente consegue fazer uma lista de ações, né, basicamente. E essa lista de ações, muitas delas são ações rápidas e que a gente consegue já tirar um grande proveito dessa análise inicial que foi feita, tá? Que são o que a gente chama de quick wins, né? E esses pequenos ajustes, eles já vão refletir muito na fatura, né? No custo ali, de fato, da cloud. Então a gente aposta muito nisso para que logo no começo do contrato, né, quando o cliente vai fazer o processo de FinOps, ou junto com a gente, ou até por si só, né, é importante que tenham esses quick wins para que a gente consiga mostrar o valor dessa cultura que está sendo implantada do FinOps, tá? E aí, depois que a gente faz essa primeira abordagem, a gente começa a entrar na parte da sustentação, que é justamente isso que a gente estava falando, monitorando, fazendo com que isso tudo fique no nosso radar o tempo todo, e não tenha surpresas no final do dia, né? No final do mês, na verdade, né? Que é geralmente quando vem a fatura lá. Tá? E aí tudo isso, permeando tudo isso mensalmente, é o que é mais importante no final das contas, a gente conseguir mostrar todo o trabalho que foi feito com os reportes, com os relatórios, reuniões mensais, ou até com frequências diferentes, dependendo do cliente aí, para que fique visível aí todo o trabalho que foi feito e que a gente consiga principalmente planejar os próximos passos, né? Porque é importante olhar para trás, mas o importante, mais importante ainda, olhar para frente, como que a gente vai conduzir o próximo mês, quais são as ações que a gente vai tomar, quais são os custos mais elevados ali, dá para reduzir alguma coisa, não dá, e aí isso tudo vai sendo ajustado até que a gente tenha um ambiente 100% é, otimizado, tá? 100% difícil, mas a gente sabe que sempre tem alguma melhoria, mas o mais próximo ali de 100% otimizado, tá? Ô, Bruno, conseguiu resolver o microfone aí? Não sei se está. Acredito que sim. Tá Ô, conseguindo Mire, ouvir? maravilha, Legal, tá, legal. tá ótimo. Perfeito, perfeito. Maravilha. Não sei se você quer colocar mais algum ponto aqui que eu esqueci, mas Hum, tentei dar um overview aí pro pessoal. não, ótimo, perfeito. Eu consegui te ouvir aqui durante a troca do microfone e eu consegui acompanhar e concordo com você perfeitamente aí nesse caso, né? A gente tem todo o trabalho de fazer o mapeamento, primeiramente, que é rodar todos os reportes necessários ali para você entender o que que o cliente tem de workload, né? O que que a gente consegue performar, o que que a gente pode melhorar, né? A gente tem desde clientes ali que tem ambientes simples, há ambientes que vão conter big data, vão conter produtos ali de complexidade maior, mas mesmo assim a ABS consegue garantir formas de você economizar ali usando as ferramentas da AWS, mesmo que você tenha um ambiente, vamos dizer, que seja autogerenciado, tem sim formas de você conseguir economizar seguindo esses passos, fazendo todo o mapeamento. Depois a gente utiliza os quick wins, que seria olhar para o que a gente consegue performar a primeiro, né, no primeiro instante, né, como as formas de contratação, a gente pode usar workloads usando instâncias spots, né, como a gente vai mencionar aqui para frente. Basicamente ali é pegar ali aquele lift and shift ali que o cliente fez e a gente performar aquilo ali, fazer o right sizing, o downsizing do que precisa e deixar o ambiente redondo. Fazer essa migração as is aí de um ambiente on-premises, ele sempre traz alguns problemas, né? A cloud ela tem uma característica de flexibilidade, só que essa flexibilidade custa. Então a gente tem que usar essa flexibilidade de uma forma aderente à cloud, né? Se a gente for usar a cloud como se fosse um colocation, né? Ou seja, manter ali dentro da cloud apenas máquinas virtuais, todas com sistemas dentro das máquinas virtuais, você vai ter, obviamente, seu custo sempre muito elevado, tá? Então, Ah, essa é justamente a ideia da gente tentar usar mais os serviços, né, não só a instância EC2 ali, basicamente, ela sempre vai existir, mas existem outros serviços ali que permeiam ali a infraestrutura da cloud que ela vai te permitir ter uma otimização de custo muito, muito legal. E aí já vai entrar aqui também, né,
em alguns pontos aqui que o Bruno já comentou, mas agora com um pouco mais de detalhes, né? A gente trouxe alguns exemplos, né? Existem outros, mas alguns exemplos do que a gente pode fazer para otimizar todo esse ambiente, tá? Sim. Basicamente aqui, né? Vou falar alguns, aí o Bruno pode entrar em alguns outros aqui. O que a gente, assim, acho que todos os projetos acaba tendo um pouquinho de cada um desses, tá? Mas basicamente instâncias que não estão sendo desligadas no momento que não estão em uso. Isso a gente né, consegue fazer uma otimização e até automação disso, né, facilmente. O tiering de S3 é legal porque o S3, como não sei se vocês sabem, mas né, existem vários tipos de S3, né? Tem o hot, tem o cold, enfim, tem várias camadas ali de armazenamento S3. E aí a gente pode fazer o tiering disso, né? O dado está há muito tempo sem uso ali, para que ele vai ficar numa camada hot que é para acesso rápido, para acesso mais dinâmico? Coloca ele lá numa camada mais fria, e aí isso acaba já naturalmente já gerando uma redução absurda, né? Porque para quem tem file server interno on-premises, é difícil de você conseguir, a não ser que você tenha um monitoramento ativo especificamente sobre isso, mas é difícil você saber o quanto de dados realmente está sendo acessado diariamente, né? Por isso que a cloud é legal nesses pontos, porque ela te dá uma visibilidade diferente, né? E com S3 Nesse, você já consegue fazer esse tipo de coisa. nesse caso, né, do S3, quase todo mundo ouviu falar do S3, quase todo mundo conhece o S3, mas nem todo mundo conhece as camadas de tiering que a gente tem. Nem todo mundo sabe que nós temos um tiering que ele é inteligente, ele consegue identificar para você ali, através de inteligência artificial, qual que é a demanda daqueles dados, daqueles recursos que você está tendo lá dentro. E muitas das vezes, muitos dados você não está mesmo fazendo uso, ele vai conseguir transportar aquilo ali automaticamente para um lugar onde você vai pagar mais barato e você não vai ter que ter preocupação com a resiliência dos dados. Ele vai ter a mesma resiliência que você estivesse numa camada standard. Isso aí. Pode seguir. Beleza. Pega. Não, vamos pegar um gancho aqui, né? Pegando essa apresentação, né? Porque, querendo ou não, a gente tem aqui algumas amostras de você trazer otimização de custo e benefício usando alguns quick wins. E tudo isso que a gente está vendo aqui, todas essas opções, né? O schedule para as instâncias, o S3, o resizing das máquinas, limpezas de recursos, instâncias spot, todas essas opções que a gente tem, elas complementam um do outro. Nenhum exclui o outro. Você tem que usar esse conjunto de ações para você poder, então, tomar ali uma base de decisões ou requisições que você precisa ter, né, no seu ambiente ou na sua aplicação. E aí, muito importante disso, né, a gente ter ali um ambiente que consiga conciliar isso tudo. Você pode ter, por exemplo, ali o seu ambiente rodando com 50% do seu workload usando instâncias spots, e uma certa porcentagem também você está usando ali o saving plans, que te dá ali um desconto junto com as instâncias reservadas para aquilo ali que você sabe que já é fixo, né? Então, a ideia da nuvem é essa. E além disso também, nós temos que levar em conta também que quando você combina tudo isso, você olha para todo esse ferramental, todas essas opções que a gente tem ali, a gente tem que lembrar também daquela etapa que é o monitoramento, que é você estar fazendo o monitoramento contínuo disso. Uma coisa é você estar olhando para um ambiente que você tem 5 instâncias, né? Você consegue lá saber quantos de CPU que você está usando, quantos de memória que você está usando, tudo que tem ali dentro daquela instância. Outra coisa é a gente olhar para um ambiente que tem 300 instâncias, 500, milhares. E aí, quando a gente vai para a cloud, a ideia mesmo é exatamente trabalhar de forma inteligente, você ter ali o apoio da AWS, né, para estar monitorando aqueles recursos, né, tecnicamente a gente consegue colocar lá agentes que o CloudWatch monitora e verificar se esses recursos estão sendo mesmo
monitorados, e junto com isso você vai fazendo ali o Quick Wins. A gente na ABS aqui, a gente faz isso frequentemente, mensalmente. Nós temos ali vamos dizer assim, uma espécie de checklist, né, que a gente roda no cliente mensalmente. E ele inclui todas essas etapas, que é verificar o que está esquedulado de instância de recursos, o que está usando de objeto, de volume, se as máquinas estão superdimensionadas ou não, e fazendo toda essa limpeza de recursos que não está usando, além de tentar trazer ali soluções que a gente possa usar, spot, saving plans e instâncias reservadas. Taguear recurso, né? Negócio às É vezes que muito parece trivial, necessário. mas a gente encontra muito ambiente em que os recursos não estão tagueados, então isso é importante. Taguear da forma correta, né? Da forma correta. Depois você consegue utilizar essas tags de diversas formas, né? E então são coisas que a gente geralmente trabalha que geram muito resultado positivo para os clientes, tá? A gente já teve aqui até em outros webinars aí que foram falados sobre isso, mas é importante sempre voltar a falar um pouco, porque isso aqui é mais do que um case de sucesso, né? A gente já teve cliente aí de economia de algumas centenas de milhares de dólares no ano por conta de trabalho que foi feito constante lá dentro do ambiente, tá? Então, depois isso acaba revertendo tudo como investimento para a própria empresa, né? Seja na TI, seja na área de negócio. Então, isso é importante, tá? E aí a gente queria já trazer aqui para vocês, falando especificamente sobre a instância Spot. E aí, Bruno, não sei se você já está aí com o seu ambiente pronto aí, se ainda não tiver, Sim, tá tudo certo. tá tudo certo. Mas basicamente, o Bruno pode até me corrigir se eu estiver errado e te dar informações adicionais, mas a instância Spot, ela é uma instância que ela gera uma economia absurda, tá? Por quê? São máquinas que a AWS contratualmente ela não garante que ela vai ficar eternamente com você, tá? Ou seja, ela pode tomar essa máquina, os dados que estão ali, né, naquele volume, e aí você já sabe que você não pode, obviamente, colocar ali informações críticas que não podem ser perdidas. Acho que a instância ela não é tomada assim de uma hora para outra, né? Tem um aviso prévio e tal, mas para que é usado isso? Para você fazer processamento de dados que podem, obviamente, ser ou não perdidos, né? Mas que você sabe que não Isso. tem um dado ali que tem que ser persistente, né? E aí você pode fazer auto-scaling disso, que é justamente o que a gente vai mostrar de forma automatizada, e aí otimizar muito o seu custo. Então, imagina que você tem uma aplicação que que tem aí um farm de servidores, por exemplo, Windows, né? Tem lá um NLB, vamos dizer, né? Tem um load balancing ali, e aí você pode distribuir essa carga entre vários servidores. E aí, se você perder um servidor, não tem problema, você sobe outro e tá tudo certo. A carga é igual, né? A aplicação que está ali dentro é igual. Então você acaba otimizando demais se você utilizar uma instância Spot, tá? Então a Exatamente. gente vai trazer exatamente esse conceito aí para vocês. Sim. Se tratando das instâncias Spot, elas são as instâncias que a AWS estão ali sobrando no ambiente, vamos dizer assim. Então, dependendo ali do número de recurso que ela tem sobrando, ela vai disponibilizar isso para você mais barato, mas deixando ciente que ela pode voltar a tomar aquele recurso de você de novo. E isso é feito automaticamente. Você vai receber uma notificação ali de alguns minutos, ela vai pegar aquela instância e você pode solicitar um outro spot, mas não exatamente aquela mesma. Então, como que isso é usado? A gente tem aqui um exemplo de uma arquitetura usando esse E2 spot, e aí o autoscale é o cara que nos permite com que essa aplicação continue funcionando sem ter essa indisponibilidade da máquina que a AWS pega de volta. Nessa arquitetura que a gente está mostrando aqui, ela é uma arquitetura de exemplo, tá, pessoal? A gente trouxe aqui só para simular que como que as instâncias Spot trabalham, mas a gente tem ali duas máquinas rodando em duas zonas de disponibilidade, né, para trazer ali uma alta disponibilidade para esse ambiente, e 50% do nosso workload é Spot, ou seja, nós podemos garantir ali até 70%, 90% de economia desse ambiente ali usando duas
metade do nosso workload spot. E aí o nosso template do autoscaling, ele já tem lá definido lá que metade das máquinas que nós vamos usar vão ser contratadas via spot e todas as configurações que essas máquinas podem obter, o modelo e tudo mais. E eu vou pegar aqui a tela um minutinho aqui, Bruno, para estar mostrando para vocês esse ambiente rodando. E caso a gente tenha ali uma máquina que ela seja interrompida pela AWS, o ambiente vai continuar funcionando sem o usuário ver nenhuma disponibilidade e automaticamente vai tornar uma nova máquina spot, né, mantendo ali o custo baixo para a gente. Vamos lá. Bom, como vocês podem ver aqui, né, baseado naquela arquitetura, a gente tem... Acho que você não compartilha. Bom, pelo menos eu não estou vendo aqui. Vamos ver, deve estar carregando. Aqui, pronto. Beleza. Tá no ar. Como vocês podem ver aqui, né, a gente tem nesse ambiente 4 máquinas rodando, que são daquela arquitetura, e elas estão divididas aqui 2 em cada zona de disponibilidade, para ter alta disponibilidade. E se eu vou aqui no Load Balancer, que foi provisionado com essa stack do CloudFormation, a gente vê aqui nossa aplicação rodando. Nós temos aqui uma aplicação de teste, e a cada vez que eu atualizo aqui a página do meu navegador, vocês vão ver que o nosso Load Balancer vai estar nos direcionando ali para uma máquina específica que está rodando essa aplicação. Aqui dentro da nossa console, como que nós sabemos que quais dessas máquinas são spots? Nós temos uma área reservada aqui de spot requests. Temos até 2 instâncias que foi finalizada aqui num teste que eu fiz mais cedo, mas já sabemos que essas 2 máquinas que estão ativas aqui são as que estão rodando no nosso workload. Eu vou pegar aqui o ID final delas, é a C91 e a 4BE. Se você ver aqui, ó, atualmente agora nós estamos conectados nessa máquina 4BE. Vamos simular que a AWS, né, nos mandou a notificação interrompendo essa instância. Essa notificação ela vem no arquivo de metadados da máquina, a gente consegue acompanhar isso. Vamos lá que ela foi lá na instância 4BE, que é uma instância C7 e Flex, conforme a gente viu aqui. No momento que eu vim interrompê-la, o console da AWS... E uma coisa importante que a gente já teve informações, né? Deve ser pública, não sei. Se não for, já tô dando informação aqui que não poderia. Mas acho que na verdade a AWS ela nunca tomou uma instância spot até hoje, né, Bruno? Não sei se ou tomou poucas, não sei. Eu sei que é uma coisa que não acontece frequentemente. Então, basicamente, eles para cá, eu acredito aí que menos de 99% dos casos ela precisou de precisar da instância novamente. Mas então, assim, querendo ou não, a gente pode usar elas para um ambiente de desenvolvimento, que você esteja testando. Pode. Você não necessariamente precisa subir uma máquina sob demanda. Você vai fazer um teste de uma aplicação, né? Desenvolvimento, usar um spot. Exatamente. Então, Mas dá para usar em produção também, tá? Dá para usar em produção também. Nessas questões aí que a gente comentou, é só um servidor de aplicação lá que só serve a aplicação, não tem dados dentro dessa máquina, né? Nada te impede, entendeu? Porque o seu banco de dados está fora, né? Então, desde que a sua aplicação ela tenha suporte a isso, né? Obviamente, isso vai funcionar, tá? Beleza. Nós interrompemos, então, essa instância aqui com o final 94BE. E se a gente vir aqui no Load Balance, atualizar, você vai ver que a aplicação continua rodando nas outras instâncias. Já tem instância nova aí que eu acho que subiu, né? E eu acho que a gente já consegue ver a instância nova aqui, ó. Temos 3 ativas, tá vendo? Aquela 4B nós finalizamos, ela já está aqui no status de terminando.
mas já temos uma instância aqui M6X-Large que subiu, com final 218. Se eu vim aqui nas instâncias que estão rodando, provavelmente ela vai aparecer aqui para a gente já. Ela já está inicializando aqui, ó. E daqui uns minutinhos ela já deve estar aqui aparecendo aqui para a gente na aplicação, é totalmente acessível. Ela já está aqui, ó lá. Olha lá, é isso aí. Só para ficar claro para todo mundo, aqui a gente está usando dois recursos. Uma para instanciar automaticamente novas máquinas, né? Mas também tem um Que é auto-scaling. auto-scaling. O auto-scaling é basicamente você escalar a máquina, ou esse ambiente, caso tenha muita carga de trabalho dentro dele, né? Sim, atualmente no nosso auto-scaling, ele está configurado aqui para rodar no mínimo 4 máquinas, e caso o nosso ambiente tenha um estresse, venha receber muitas solicitações, ele consegue escalar para 12 máquinas. Porém, o nosso template ainda assim continua definindo para que dessas 12 máquinas, 50% seja spot. Independente de quantas máquinas eu preciso escalar aqui do autoscale, eu vou sempre usar 50% da minha capacidade em spot. E só uma observação também, a gente consegue acompanhar aqui na console, ó, o tanto que você está tendo de economia aqui usando as instâncias spot. Ó. Ele te mostra qual que é o total de recurso que você está usando. Ó. Agora eu tenho 14 CPUs, vCPUs, 40 GB de memória. Aqui o custo médio que eu estou pagando por hora por CPU, por hora por memória, e o saving que eu estou tendo atual, que é de 54% dessas máquinas. O save vai ser relativo ao tanto de recurso que a AWS tem disponível. Se ela tem muito recurso disponível, o save vai ser maior. Se ela tem menos, vai ser menor. Isso aí. Então, isso aqui é um exemplo prático de um recurso que a AWS disponibiliza, que não é todo mundo que conhece, né? E que dá para utilizar aí em vários projetos, seja um projeto de desenvolvimento, como o Bruno falou, seja um projeto de produção, dependendo do projeto, tá? Não dá para usar o Spot para todos os projetos, principalmente de produção, mas é uma forma de otimizar, de fazer esses custos serem o mais reduzidos possível aí dentro das características de um tipo de sistema que o Spot ele atenda, tá? Nesses quesitos, principalmente de que a máquina pode ser destruída e você pode subir uma nova máquina com a mesma aplicação sem nenhum problema produtivo aí para o ambiente, tá? Sim, exige essa maturidade, vamos dizer assim, né, desse ambiente, Exato. mas nós, né, podemos apoiar aí vocês na construção disso. Exatamente. E aí, parte da análise que a gente faz é justamente isso, né? É entender e fazer um questionamento ativo ali para todos os nossos clientes, que carga de trabalho que você tem hoje, qual é a sua necessidade, quais são os sistemas que estão hospedados aqui dentro, né? E aí, quando o cliente vem responde para nós algumas perguntas dessas e que a gente já entende que o Spot poderia ser usado ou que outros recursos, né? Estou falando de Spot aqui porque é o que a gente está olhando, mas quando a gente já identifica que outros recursos podem ser usados, assim como o banco de dados, por exemplo, usar o RDS. Em vez de você usar uma EC2 ali com um disco que vai ser um pouco mais caro, enfim, para um banco de dados instalado direto na máquina ali, eu uso um RDS, um serviço, né, que vai te gerar vários outros benefícios para o custo, né? Então É, a gente já começa a pegar coisas aí e já colocar dentro das melhores práticas, tá? sim. Só um detalhe também, hoje a própria AWS tem divulgado aí um caso de sucesso com a NFL, né, que está tendo as temporadas que a NFL está apresentando, vamos dizer que 50% do workload que ela usa é instâncias spot. Ela conseguiu economizar aí mais de 20 milhões de dólares de 2014 até aqui só utilizando spot na AWS. E É, além disso também, muitas pessoas não sabem, né? Hoje a AWS também tem o seu processador próprio, que é o Graviton 2. Ele é utilizado em tecnologia baseada em ARM, que são específicos para dispositivos mobile, né?
mas já temos sim workloads aí que podem ser Sim. migrados para processadores que usam essa arquitetura e eles são eficientemente muito mais econômicos e baratos em relação aos processadores que a gente usa hoje aí, Intel, AMD, x86, x64 aí na cloud. A ARM é fantástico, né? É muito bom. Bom, de demonstração, tinha mais alguma coisa, Bruno? Você quer falar mais alguma coisa aí? Não é somente isso. Se vocês tiverem alguma dúvida aqui em relação à demonstração, posso estar explicando para vocês. Legal. Eu vou roubar de novo sua tela aqui rapidamente, tá? Perfeito. Então, só para vocês revisitarem aqui a arquitetura, deixa eu compartilhar aqui. Então, basicamente, o que a gente fez aqui é pegar essas instâncias spot aqui, onde estão as aplicações, matar elas, e o autoscaling fez o trabalho dele lá de voltar essas instâncias com o template padrão ali, já com as aplicações publicadas, tá? Queria falar algumas outras coisas para vocês. E se vocês tiverem dúvida, tanto da demonstração que a gente acabou de fazer, quanto outras aí da apresentação, fiquem à vontade para colocar no perguntas e respostas aí, que a gente está atento aqui para responder o que vocês tiverem de dúvidas. Eu queria falar um pouquinho para vocês sobre os benefícios de trazer se você já é um cliente AWS ou não, né? Você pode trabalhar em conjunto com a ABS e trazer o billing para nós, por exemplo, se você já for um cliente. E tem vários benefícios só de você trazer o billing para nós, isso já tem um grande benefício, porque a gente consegue fazer com que você pare de usar o seu cartão de crédito, pare de pagar IOF, isso tudo pode ser faturado através de boleto, através da ABS e da distribuição que a gente trabalha. Então já é um grande benefício, tá? Além do que a gente, para quem não é cliente da AWS, quem está pensando em migrar, ou quem já tem mesmo um workload ali, mas ainda não é produtivo, nós temos vários programas que ajudam muito, principalmente na análise para fazer a migração para a cloud, que a própria AWS incentiva e já fez esses programas pensando nisso, tá? Um deles é o OLA, ou OLA, né, dependendo de como você queira chamar, que é uma análise realmente de migração, um assessment, um relatório que é feito, e dentro desse relatório já tem ali um comparativo do seu ambiente, como que está, e se migrando para a AWS, o quanto você teria de benefício, tá? Olhando para licenciamento, olhando para sua própria infraestrutura, né? Então, já é um programa que ajuda isso. Existem outros como MigraPack, ModPack, MAP, cada um tem a sua particularidade, cada um tem uma especificidade de quanto que é o faturamento anual da cloud da empresa, né? E cada um vai entrar ali dentro de uma categoria. E estando dentro de uma dessas categorias, a AWS vem em conjunto com a gente, faz o projeto ou de migração ou de análise, como eu falei, do OLA, para fazer, para ajudar a entender como que vai ser feita essa migração para a AWS, tá? Isso é importantíssimo, porque além do benefício até financeiro, porque o cliente ele acaba recebendo créditos de POC, por exemplo, a gente consegue liberar não só POC, mas consegue liberar créditos ali para serem usados para fazer a migração sem que vocês tenham um custo durante o período de migração, né? Incentivos ali para que ajudem a fazer essa transição, tá? Principalmente essa questão aí de custos, como que vai ficar, né, versus o que você tem hoje. Então, tragam a demanda para a gente faz essa análise, e aí, em conjunto, a gente vai falar para vocês, ó, vamos por esse caminho, a gente consegue fazer esse tipo de análise, e aí viabiliza essa migração, tá? Além de todo o benefício técnico de estar aqui dentro da ABS, como a gente já falou, monitoramento 24/7, nós temos um NOC próprio nosso, não é NOC terceirizado, quarteirizado, na verdade, né? Isso faz uma grande diferença na hora de trazer a celeridade nos processos.
porque um alerta crítico ele precisa ser muito rápido, né? Toda a escalação para o time do cliente, inclusive. E, e fora os projetos de implantação que a gente faz, e aí vem todos os especialistas AWS que a gente tem, a própria arquitetura a gente faz aqui dentro, trabalha nela em conjunto com o cliente para que a gente consiga fechar o projeto bem sucedido, tá bom? Bruno, tem mais alguma coisa para falar, compartilhar? Acho que a gente falou bastante coisa aqui. Se vocês tiverem algum ponto aí, podem comentar. Bom, não, da minha parte não, né? Espero que o pessoal tenha gostado, né? Foi um bate-papo ali para mostrar todo o overview sobre esse assunto. Infelizmente, a gente não consegue entrar em detalhes, não consegue mostrar tudo, não teria tempo suficiente para isso, mas eu consegui passar assim, né, o que eu acho que é os pontos mais importantes aí, os quick wins que a gente pode focar ali, e também como que a ABS aí também, de certa forma, vai conseguir apoiar, né, todos vocês aí que necessitam aí escalar e performar aí sua jornada aí para cloud, né, principalmente a AWS. É isso. É para a gente basicamente não fazer com que essa migração para a cloud seja traumática, né? Ou que a estadia em si, não só a migração, mas estar lá dentro da cloud seja traumático, né? É, trazendo previsibilidade, coisas que é um mito falar que a cloud não dá previsibilidade, ela dá sim, só que você precisa saber trazer essa previsibilidade para o negócio, tá? Então a gente te ajuda nisso. Beleza? Eu não sei se tem alguma pergunta, alguém mandou alguma questão aí? Não? A gente acabou aí uns 8 minutinhos antes, justamente pensando aí em trocar uma ideia com vocês, mas se a gente não tiver nenhuma questão, a gente encerra, tá bom? Se alguém ainda quiser mandar alguma coisa, enquanto isso, eu quero já agradecer a todos vocês, a participação de todos vocês, a participação do Bruno, que está aqui com a gente, para poder compartilhar todo esse conteúdo aí rico, né, que ele compartilhou, principalmente nessa questão aí da demo, mostrando na prática como que funciona, né? Ao time de marketing aqui que fez todo o trabalho, obrigado, Indiara, Luísa, que vocês estão aqui junto com a gente sempre. E, e é isso, venham conversar com a gente. Se vocês tiverem alguma dúvida após o webinar, entre em contato com a gente. Meus contatos estão aí, contato do Bruno. Para quem já conhece a gente, né, para quem já está aqui com contato já com algum executivo, chama ele, vamos conversar junto, a gente marca uma reunião, né? Dá para falar de cloud, dá para falar de todos os outros pilares que a gente atende e com certeza tem algum projeto aí que a gente pode te ajudar, tá bom? Então é isso, se não tiver mais nada, vamos encerrar. Bruno, obrigado, viu? Eu que agradeço a todos vocês aí, o tempo de todos, e espero que a gente possa se ver na próxima, né? Com certeza. Nos veremos. Logo, logo vai ter mais aí, Bruno. Legal. Beleza? Um abraço, Beleza. bom trabalho a todos, boa semana e vamos em frente. Até mais. Obrigado, pessoal. Tchau.